Bom, pessoal, vamos então aqui continuar com a aula. Hoje é a aula 7, onde a gente vai falar explicitamente, unicamente sobre a constante cosmológica, tá? Então, Einstein publicou em 1915 a teoria da relatividade geral, onde não tinha constante cosmológica em suas equações originais, tá certo? Só que após ele publicar em 1915, ele quis criar o primeiro modelo, né? Vamos dizer assim, cosmológico relativístico. E aí, em 1917, ele publicou esse primeiro modelo, né, conhecido como modelo de Einstein, tá certo? Então, ele observou, né, pessoal, que o universo continha tanto radiação quanto matéria, tá? Obviamente, Einstein, na época dele, não conhecia a existência da radiação cósmica de fundo e acreditava que a maior parte da radiação do universo era provinda da luz estelar, tá certo? E ele notou que a densidade de energia da luz estelar em nossa galáxia é muito menor do que a densidade de energia de repouso das estrelas. Então, ele concluiu que a principal contribuição para a densidade de energia do universo vinha da matéria não relativística, né? Isso era a visão de mundo que ele tinha na época. Não se sabia nem da existência de outras galáxias, tá, pessoal? Existia um debate muito grande na época sobre se existia outras galáxias ou não. Se só foi resolvido em 1923 por Edwin Hubble, tá? Então, em 1915, né, Einstein desconhecia a expansão do universo. Então, ele não tinha nenhuma objeção, pelo menos na cabeça dele, né? Não tinha nenhuma objeção com o fato do universo poder ser estático, tá certo? Então, ele se perguntou: um universo preenchido com matéria não relativística e nada mais pode ser estático? A resposta é não, né, pessoal? Um universo contendo apenas matéria deve estar ou em expansão ou em contração, tá? E não tem como ser estático. Então, do ponto de vista newtoniano, a gente já pode ver que isso tem problema, tá? Vou colocar aqui embaixo, depois eu subo. Do ponto de vista newtoniano, a gente considerar um universo estático, nós já temos problema, tá? E isso apareceu também, obviamente, na relatividade geral, tá certo? Então, por exemplo, ó, eu posso utilizar a equação de Poisson aqui, certo? No contexto newtoniano, se a densidade de massa do universo é ρ, o potencial gravitacional, né, em cada ponto é dada pela equação de Poisson. Então, como a gente sabe, né, de um cálculo um pouquinho mais formal, que a aceleração gravitacional em qualquer ponto é encontrado tomando o gradiente do potencial, certo? Então, em um universo estático, A deve ser nulo em todo o espaço, o que implica que φ deve ser constante. Mas aí, quando você volta para essa equação aqui, o φ constante vai me dar o Laplaciano igual a zero, ou seja, o universo tinha que ser vazio, tá? Então, o que é um absurdo, né? Tá certo? Mesmo na realidade geral, Einstein obteve isso também. Então, dentro do contexto newtoniano, a gente pode pegar e colocar uma equação, né, à mão, a gente pode escrever a equação de Poisson acrescentando uma certa constante que Einstein chamou de constante cosmológica. Mas aqui, pessoal, eu estou discutindo do ponto de vista da mecânica newtoniana, porque o resultado é o mesmo, tá certo? Só que na hora que Einstein pegou a sua equação da relatividade geral e colocou no lado esquerdo a constante cosmológica, porque isso, tá certo? Não teria problema do ponto de vista matemático, o problema físico também, tá certo? No curso de relatividade geral é possível ver isso. Aí novas equações de Friedmann são obtidas, obviamente, onde entra a constante cosmológica, tá? Então, a equação para o parâmetro de Hubble, que é A ponto sobre A, né? Aqui ao quadrado, entra o que a gente já discutiu na aula passada, mais a constante cosmológica. A equação de conservação de energia permanece inalterada e a equação da aceleração, ó, entra a constante cosmológica. Então veja, pessoal, que dependendo do valor do conteúdo material energético aqui, tá certo? E do valor da constante cosmológica, esse valor todinho aqui pode dar positivo, tá certo? Indicando uma aceleração do universo. Mas olha, Einstein incluiu a constante cosmológica do lado esquerdo das equações.
Mas, após resolver as equações de Friedman, a gente pode imaginar o seguinte, sem problema nenhum. Olha, eu posso colocar esse lambda sobre 3 aqui dentro, certo? Eu posso colocar esse lambda sobre 3 aqui dentro e definir uma densidade de energia de lambda, que é C2 lambda 8πg, que é constante, tá certo? Porque lambda é uma constante cosmológica, é uma constante, tá? Então, eu posso imaginar que esse lambda sobre 3 está aqui dentro e definir um E de lambda igual a C2 lambda 8πg, sem problema nenhum, tá? Mas aí, pessoal, se essa densidade de energia é constante, a única forma para isso, quando eu vier aqui para a equação da conservação de energia, é que essa condição aqui é nula, para o E ponto dar zero. Para isso ser nulo, significa o quê? Que a pressão da constante cosmológica deve ser igual a menos epsilon, tá? Por isso que na equação de estado, P igual a menos ρ, tá certo? Ou menos epsilon, é só você botar um C ao quadrado aí. O ômega é igual a menos um para a constante cosmológica, certo? Então, nós podemos definir uma densidade de energia para lambda como sendo C2 lambda 8πg, que seria uma densidade de energia constante, e a pressão da constante cosmológica sendo menos a densidade de energia de lambda, né, que é menos C2 lambda 8πg. Então, a gente pode pensar na constante cosmológica como uma componente do universo que possui densidade epsilon lambda e uma pressão negativa menos epsilon lambda, tá certo? Então, é desse jeito que a gente descreve a constante cosmológica, que a gente também vai definir um parâmetro de densidade, um ômega lambda, certo? Depois. Então, ó, a gente pode ver aqui facilmente que ao introduzir o termo lambda em suas equações, Einstein conseguiu o que queria, tá certo? Para que o universo permaneça estático, tanto o A ponto quanto o A dois pontos tem que ser nulo, tá certo? Então, se A dois pontos é zero, em um universo com densidade de matéria ρ e constante cosmológica lambda, a equação se reduz a isso aqui, ó. Então, ele conseguiria obter um valor para essa constante cosmológica que seria igual a 4πg ρ, tá certo? Então, se lambda tivesse esse valor aqui, tá? Então a gente teria um universo estático, tá certo? A equação de A ponto, a gente se reduz a isso aqui, ó, tá? Mas aí, no lugar aqui de lambda sobre 3, eu vou colocar isso aqui, ó, 4πg rho zero. Quando eu colocar que lambda é 4π hoje, 4πg rho, desculpe, 4πg rho, quando eu colocar aqui 4πg rho, então eu vou ficar com zero igual a 4πg rho menos Kc2 rho zero ao quadrado, tá certo? Então daqui Einstein conseguiu tirar o seu raio de curvatura, tá certo? Portanto, ó, o modelo estático de Einstein precisava ser positivamente curvado com um raio de curvatura igual a C raiz de 2πg ρ, ou C igual sobre a raiz de lambda, tá? Por quê, pessoal? Porque na hora que eu substituo aqui quem é lambda, vindo da equação da aceleração, eu obtenho zero igual a 4πg ρ menos Kc ao quadrado r zero ao quadrado. Quando eu jogar isso aqui para o lado esquerdo, eu vou ficar com 4πg ρ igual a Kc ao quadrado r zero ao quadrado. Como o ρ é sempre positivo, tá certo? Como que aqui é o ρ da matéria, é não relativística, é sempre positivo, tá certo? Significa que o K é positivo. Então, o universo de Einstein seria positivamente curvado e o raio de curvatura igual a C sobre raiz de 2π g ρ, ou C igual a raiz de lambda, tá certo? Então, esse era o universo de Einstein. Está com esse raio de curvatura, onde lambda era igual a 4πg ρ, onde ρ aqui é a densidade de matéria não relativística, tá? Que basicamente seriam as estrelas. Não tinha nem questão de matéria escura aí, tá, pessoal? Seria a densidade aí média das estrelas, tá? Lembrando que aqui não tinha nem questão de matéria escura ainda.
Então, Einstein publica esses detalhes do seu modelo estático, né, em 1917, e ele via que isso, na verdade, era um ajuste muito fino, porque porque esse modelo era instável, né? Qualquer expansão ou contração do universo, em um certo instantezinho, levaria a uma expansão, a um colapso, uma expansão eterna, a um colapso descontrolado, tá? Seria uma solução instável, né, que a gente chama. Ou seja, o lambda teria que ter um ajuste muito fino para você ter esse modelo estático, tá? E aí, em 1929, Edwin Hubble descobre a expansão do universo e Einstein abandona lambda, tá certo? Só que é o seguinte, pessoal, quando Edwin Hubble obteve a constante de Hubble dele, a gente viu lá que ele obteve, o valor que ele obteve foi de 600 quilômetros por segundo por megaparsec, tá bom? É, a gente vai ver que o universo composto só de matéria, com um H0 nesse valor, dá uma idade para o universo, né? De, considerando só a relatividade geral, tá, pessoal? Porque quando a gente considera a relatividade só a relatividade geral, a gente pode botar o A de t indo a zero no passado. Uma vez que ele está expandindo, é porque o A de t era zero no passado, desde que a gente considere só a relatividade geral. Mas isso não é correto, porque a gente sabe que quando a gente volta no tempo, as forças vão se unificar, né? Então, hoje em dia, pessoal, o que a gente pode dizer sobre a teoria do Big Bang, quando nós dizemos que o universo tem 13,8 bilhões de anos no modelo padrão, o que a gente diz é que a teoria do Big Bang nos descreve como o universo observável evoluiu ao longo dos últimos 13,8 bilhões de anos, tá? A gente não considera que a teoria do Big Bang nos fornece a origem do espaço-tempo. São coisas completamente diferentes, tá certo? Mas aqui, nesses estudos aqui, a gente está considerando só a relatividade geral, tá? E aí, pessoal, é, quando no universo só preenchido por matéria não relativística, quando colocava a constante de Hubble igual a 600 quilômetros por segundo por megaparsec, é possível mostrar que a idade do universo daria, né, nesse contexto aqui, quando a gente fala de idade do universo, colocando o fator de escala na zero, o universo daria 2,5 bilhões de anos, ou seja, essa idade era menor do que a idade estimada pela geologia para a Terra, que é de 4,5 bilhões de anos, né? Então, a cosmologia foi até ridicularizada na época, tá? Mas, na verdade, a gente sabe hoje que a, o parâmetro de Hubble não é 600 quilômetros por segundo por megaparsec, mas é em torno de 70 quilômetros por megaparsec. Mas mesmo assim, em um universo plano contendo só matéria escura, fria, tá certo? A idade do universo dá em torno de 9,8 bilhões de anos, a gente vai obter isso, que é menor do que a idade estimada para aglomerados globulares, tá? Que é em torno de 13, 14 bilhões de anos. Então, mesmo que a gente não tivesse as supernovas, alguns cientistas já colocavam lambda no modelo para aumentar a idade do universo, porque esse é um dos efeitos que lambda faz nas equações, é aumentar a idade estimada para o universo, tá certo? Para poder conciliar com a idade dos aglomerados globulares, estimada para a idade dos aglomerados globulares através do estudo de evolução química, tá certo? Das estrelas. Então, aqui é como eu estou dizendo, teve esse problema da idade. Então, mesmo Einstein tirando lambda, devido à expansão do universo ser descoberto, outros cosmólogos colocavam lambda para tentar explicar a discrepância entre a idade estimada, tá certo? Para o universo e a idade da Terra, tá? Porque o pessoal vê matematicamente que a introdução de lambda aumenta a estimativa teórica para a idade do universo, tá? Então, mas assim, uma pergunta que todo mundo se faz, né, pessoal, é qual é a causa física da constante cosmológica? A gente precisa dar um significado real para a constante cosmológica. Então, a gente precisa identificar alguma componente do universo cuja densidade de energia permaneça constante à medida que o universo se expande ou se contrai. E aí identificar isso fisicamente com a constante cosmológica, né? Matematicamente, né?
A gente já viu que matematicamente a gente tem as equações de Einstein com a constante cosmológica e é equivalente a gente estudar, a gente dizer que a constante cosmológica desempenha na dinâmica cósmica o papel de um fluido cuja pressão é negativa, igual a menos a sua densidade. Aí a pergunta é: será que existe na natureza algo com essas características? Sim, tá, pessoal? É a energia do vácuo, tá? A gente não vai demonstrar isso, isso é estudado em teoria quântica de campos ou no curso, né, mais avançado, em teoria clássica de campos também. Aqui não é o nosso papel, tá? Mas é possível, dentro da mecânica quântica, né, mostrar que o vácuo não é a ausência, né? Não é a ausência de tudo. Na verdade, o vácuo não é um vazio estéreo, tá? O princípio da incerteza de Heisenberg permite que pares de partículas e antipartículas apareçam e se aniquilem espontaneamente em um vácuo aparentemente vazio. Então, o vácuo ele tem sim uma densidade de energia associada, tá, pessoal? Não é o vácuo não é um espaço de densidade de energia nulo, não, tá certo? Nula, não, tá? É, Então, assim como há uma densidade de energia associada às partículas reais no universo, há uma densidade de energia associada aos pares de partículas virtuais que o princípio de Heisenberg permite que exista no vácuo, tá certo? Então, a densidade do vácuo é um fenômeno quântico independente da expansão do universo e do tempo, tá? Então, é uma densidade de energia constante, tá certo? E aí, pessoal, a teoria quântica de campos consegue fazer uma estimativa desse valor, tá? Que a gente não vai calcular aqui. Isso foi feito lá na década de 70, tá? Então eu coloco aqui, ó. Infelizmente, calcular o valor numérico da densidade de energia do vácuo é um exercício em teoria quântica de campos que ainda não é concluída com sucesso, porque depende de que escala de energia, tá? O pessoal vai calcular essa densidade de energia do vácuo, que não vem ao nosso caso aqui, tá? Então, o pessoal sugere, né, a teoria quântica de campos, que a densidade de energia do vácuo ela é a energia de Planck ao cubo dividida pelo comprimento de Planck ao cubo. Quando você faz essa conta, dentro do contexto de teoria quântica de campos, a densidade de energia do vácuo dá 3 vezes 10 a 133 eletronvolts por metro cúbico, tá? Só que, pessoal, quando a gente estima o parâmetro de densidade da constante cosmológica e estima a sua densidade de energia através das observações astronômicas, a discrepância é de 120 ordens de magnitude, tá certo? Então, a densidade de energia do vácuo tirada da teoria quântica de campos estima uma densidade de energia que é 124 ordens de magnitude maior do que a densidade de energia do vácuo obtida das observações astronômicas quando a gente vai estimar qual é o valor do parâmetro de densidade da constante cosmológica, tá? Então, do ponto de vista físico-matemático, a gente pode associar a constante cosmológica à densidade de energia do vácuo, né? A densidade de energia da constante cosmológica é a densidade de energia do vácuo, tá certo? Do ponto de vista físico-matemático. Mas quando a gente calcula teoricamente através da teoria quântica de campos qual deve ser esse valor, e quando a gente vai nas equações de Friedman e, e põe restrição aos parâmetros, como o parâmetro de densidade da constante cosmológica com as observações, a discrepância é dessa ordem aqui, a maior discrepância na física entre teoria e observação, tá? E ninguém sabe dizer qual é a causa, tá certo? Esse é o chamado problema da constante cosmológica. Problema sério em teoria teórica e observacional dentro da física, ok? Então a aula agora é curta, né? Eu só queria complementar a aula anterior para nós discutirmos a constante cosmológica, ok? Até a próxima aula, pessoal.